Mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Pergunta do Tran. Mestre Bolinha, qual ou quais carnes de animais diferentes você tem vontade de assar e ainda não pôde? Boa pergunta. Eu já assei muitos animais e coisas diferentes, tá? Mas o que eu não assei ainda que eu tenho muita vontade de assar é o bisão. Esse sim é um sonho e é uma promessa que eu vou assar e vou trazer um vídeo aqui pro canal. Deixa comigo. A Deia de São Paulo. Bolinha, parabéns por esse assado de costela do dianteiro, que carne linda! Qual a diferença da costela do dianteiro para a do traseiro? Muda muito o gosto? Sim, Deia, muda absolutamente tudo. Porque a costela do dianteiro, ela é totalmente diferente da do traseiro. A do traseiro tem 8 ossos, a do dianteiro 5. A do dianteiro é mais alta de carne e marmoreio por dentro. A do traseiro é mais baixa de carne e gorduras por dentro. Não a gordura entremeada, e sim mais gordura mesmo. Também tem gordura entremeada, mas mais ali um excesso de gordura. E uma camada de gordura externa, que a do dianteiro não tem. A do traseiro é maior, a do dianteiro é menor. E os sabores são totalmente diferentes. Uma coisa legal, uma dica legal que eu quero te dar é o seguinte. Nos assados, principalmente no Uruguai, Paraguai, Argentina e algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, a costela é cortada inteira, ou seja, os 13 ossos. Então você vai ter esses dois sabores da costela em um corte só. Fica a dica ainda é. Márcio Tronca. Tchê, qual a função de cada uma das facas que tu utiliza? Abraço, Vivente. Falou Tchê, falou Vivente, já é aqui do Sul, acredito eu, né? Bom, vamos lá, meu amigo. Até deixei as facas aqui na mesa para te mostrar exatamente o que eu gosto e o que eu tenho feito ultimamente, tá? Eu tenho uma faca picanheira, mas pode ser um pouquinho menor que essa ou até maior, e uma faca de preparo e desossa. Com essas duas facas aqui, tu estás muito bem servido para enfrentar até leão na floresta, tá? E chaira, você tem que ter uma chaira. Então, na realidade, são 3 utensílios. Com esses 3 utensílios aqui, tu estás pronto para qualquer desossa e qualquer assado. Te liga, Vivente! Não perde essa baita dica, porque todos esses utensílios aqui que eu mostrei tem lá no site www.marcelobolinha.com.br. Eric, fala, Vivente! Aprendi muito contigo e não perco um vídeo. Pô, muito obrigado. Mas me responde aí. Vejo que sua técnica de assador não utiliza injetor de temperos, e sim o bom e velho sal moído. Isso mesmo. Já usou essa técnica? Meu amigo Eric, nunca usei a técnica de injetar temperos, mas sim um bom vinho ad alho, uma boa marinada da noite para o dia ou mesmo momentos antes do assado. Mas essa técnica eu nunca usei. Agora, prometo para ti que eu vou estudar, aliás, estou estudando mais técnicas de assado para trazer aqui para o canal coisas bem diferentes. Um abraço, Vivente, e deixa comigo que logo, logo tem uma técnica diferente injetando tempero na carne. Carlos Wolff. Boa noite, Bolinha. Quanto ao uso de lenha de qualidade inferior, como restos de construção civil, após a queima total da madeira, quando restam apenas as brasas, ainda há risco de sabores e aromas indesejáveis na carne? Meu amigo Carlos, olha só, eu tenho uma história para te contar. Quem nunca usou, né? Quem nunca fez um churrasco com restos de construção lá? Acredito que todo mundo já fez isso. Eu, pelo menos, já fiz várias vezes, né? Só que não aconselho. Não aconselham por quê? Exatamente isso, tá? Muitas madeiras de construção têm produtos químicos, porque são para construção, não são para lenha, não são para ser queimada, virar brasa e fazer um assado. Então, não indico, e sei de histórias que pessoas passaram mal pós ingerir essa carne, ou mesmo com o próprio cheiro da fumaça, cheiro que sai ali da brasa. Eu mesmo tenho acontecido que eu fiz que eu participei de um evento onde a gente trabalhou com, eu não lembro qual lenha que era, mas não era uma lenha boa e saímos dali, né, bem ruinzinho da respiração. Então, não é aconselhável, tá? E já ouvi dizer também que tem pessoas que pararam até no hospital por causa dessa fumaça que pegou na carne e acabaram deixando as pessoas muito ruins, com dor de barriga, vômito e outras coisas, com lenhas que não são próprias para o uso para fazer churrasco, principalmente de lenhas de restos de construção, tá? Fica essa grande dica aí, meu amigo. Ó, tem mais uma pergunta legal aqui.
do Alfarig. Eu testei a grelha argentina com canaletas coletoras de gordura. Achei que muda o gosto da carne no final, pois a gordura não pinga tanto na brasa. Por esta razão, a grelha que eu prefiro realmente é o espeto. Boa, Alfarig, eu tenho aqui, ó, grelha, espeto, tá? E também uso a grelha argentina, aquela de canaletas, tá? Que coleta lá no final até. Na realidade, amigo, isso é gosto, né? É sabor. Eu gosto mais de usar as grelhas abertas, que são as varetinhas que chamamos de grelhas uruguaias, tá? E também espeto, claro, né? Mas não concordo muito contigo quando você me diz que a grelha argentina não fica bom, entendeu? Gosto é gosto e vou dizer de novo, isso não vou discutir. Mas já comi churrascos muito bons também e também já fiz na grelha com canaleta. Então eu acho que de repente aconteceu alguma coisa errada nesse churrasco, tá bem? Porque vários lugares, até lugares comerciais, né, que você vai em churrascaria, tem grelha modelo uruguaia, tem grelha modelo argentina e fazem muito sucesso e a carne realmente é muito boa. Eu mesmo experimentei em várias, então não acredito que é a grelha que vai fazer a diferença. Talvez foi a carne ou o jeito que assaram. Tá bem, meu amigo? Então, se liga nessa dica aí, né? Se liga nisso que eu falei, porque é bem interessante essa tua pergunta e também a minha resposta. Honorato pergunta agora. Bolinha, comi um corte chamado shoulder steak. Explica aí de onde sai esse corte. Pô, essa é fácil, meu amigo. Só que o shoulder, ele é um corte com o nome americanizado, tá? O que é para nós? Paleta, ombro, que sai ali debaixo da paleta, que é uma das carnes mais macias que o boi tem. E muitos anos foi vendida como carne de segunda. Porém, tira o nervinho, desossa, passa a faca aqui, passa a faca ali, tira o nervo do meio, ou mesmo ela inteira, com o nervinho no meio, a gordura por cima e sem a gordura embaixo. Em medalhão também pode ser. O shoulder steak é muito bom, porque a procedência dele que fica embaixo da paleta dá uma grande maciez. Também conhecido nos nossos meios aí, dos açougues, de paleta 7. Mas daí tinha que ter o osso. O shoulder é sem osso. Esse corte já tem em inúmeras boutiques de carnes do Brasil e também açougues. E realmente vale a pena experimentar, porque a paletinha do 7 sem osso, vulgo shoulder, é muito bom. Wilson, eu ouvi falar que dá para fazer churrasco de guisado. É possível? Você ensina para nós? Claro, Wilson, ensino sim. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma cidade onde ocorre uma festa anual que é exatamente do churrasco de guisado no espeto. E para quem está me ouvindo e não sabe o que é guisado, guisado é carne moída. Então, carne moída no espeto. Mas, Bolinha, tu é louco? Como botar carne moída no espeto? É bem simples, gente, tá? Porque a gente faz uma mistura, deixa a carne moída com uma grande liga. E detalhe, normalmente esse evento é em espeto de madeira, de pau, né? Os caras cortam das árvores e fazem. Então, você pega o guisado e vai colocando, porcionando ele, né, no espeto e bota para assar. É muito bom, eu já fui nesse evento, só que eu não estou lembrando o nome da cidade. Vocês aí que estão me escutando, lembram o nome da cidade? Se lembram, deixa aqui nos comentários o nome da cidade e também para eu relembrar desse evento que foi muito bom. Paulo César tem uma pergunta muito boa e interessante, hein? O carimbo na carne traz alguma alteração no gosto da carne? Não, alteração nenhuma, porque o carimbo é feito de tinta comestível, tá? E pessoal, se liguem, né? Carne carimbada é porque ela passou na mão de um veterinário, ou seja, de um profissional que está lá no frigorífico fazendo todo o seu trabalho, toda a inspeção para nós termos uma carne de alta qualidade na mesa, sem dano nenhum para nós, né, na hora de fazer aquele assado. Então, o carimbo é uma coisa muito boa. E se vocês notarem nos meus vídeos, boa parte dos vídeos, eu não tiro o carimbo da carne que eu corto. O Furlan pergunta agora. Olá, Bolinha, parabéns pelo canal. Adaptei minha churrasqueira para uma parrilha por sua causa. Fala umas dicas bacanas sobre ela. Meu amigo, nos últimos meses eu usei muito a churrasqueira de parrilha, tá? Mas tu pode notar que eu uso muito o espeto. Eu tenho espeto e parrilha, que na realidade eu gosto dos dois e adapto a carne. Eu olho para a carne, essa eu vou assar aqui, essa eu vou assar lá. Então eu uso as duas, mas que bom que você trocou. A questão é, ficou melhor para ti fazer o assado na parrilha? Se ficou, meu amigo, é isso aí.
tu tem que ter satisfação ali na frente, ó, da churrasqueira ao fazer o teu assado. Aqui em casa, aqui na minha casa, eu tenho espetos, mas sempre tenho, ó, uma boa grelha para usar. Sempre tenho uma boa grelha. Então, é assim mesmo. Ficou bom para ti? É assim que tem que fazer. Márcio Novaes. Bolinha, curto muito seus vídeos. Quero ver você assando um coração de boi. Manda as dicas aí. Pô, Márcio, não faz assim, vivente. Tem um baita vídeo aqui no canal sobre coração de boi e um baita assado, um monte de visualização. Então fica a dica, meu amigo. Te inscreve no canal, né? Te inscreve no canal porque encerro hoje mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo aqui. Até a semana que vem.